Vamos começar com uma frase poderosa do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Não somos feitos de átomos, somos feitos de histórias. É uma ideia e tanto, né? Pensa bem, no fundo, o que nos define, o que conecta a gente, são as narrativas. As que a gente conta e as que a gente ouve. Ok, se a gente é feito de histórias, a pergunta que fica é: do que as histórias são feitas? Qual é a matéria-prima delas? Será que por trás de todo conto, de todo filme que prende a nossa atenção, existe, sei lá, uma estrutura, uma espécie de arquitetura escondida? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar aqui. A ideia aqui é justamente essa, a arquitetura de uma história. Vamos pensar nas histórias como se fossem construções, prédios mesmo. A gente vai dar uma olhada nas plantas, nos alicerces, nos códigos secretos que definem cada tipo de história. E vamos ver que o que parece pura mágica, na verdade, tem muito de uma engenharia, e uma engenharia brilhante. Bom, para a gente entender como uma história é construída, o primeiro passo é entender por que a gente constrói histórias. Qual é essa necessidade tão fundamental, tão humana? E olha, essa necessidade de contar e estruturar histórias não é de hoje, viu? É algo que vem de muito, muito tempo. Pensa só, lá no Paleolítico, as pinturas nas cavernas já eram isso, narrativas para entender o mundo. Aí a gente avança para a Grécia Antiga e encontra Aristóteles escrevendo a Poética, que é basicamente o primeiro manual de como construir uma história. Muitos séculos depois, surgiu o termo folclore para estudar as histórias do povo. O mais maluco de tudo, as mesmas estruturas que esses caras estudavam lá atrás continuam sendo a espinha dorsal dos filmes e livros que a gente ama hoje. Certo, mas para entender toda essa teoria, nada como botar a mão na massa, né? Então, que tal a gente pegar uma história que todo mundo conhece e desmontar ela peça por peça? Isso mesmo, Chapeuzinho Vermelho. Pode parecer uma historinha boba de criança, mas ela é perfeita pra gente. Por quê? Porque nessa simplicidade toda, ela guarda todos os elementos que a gente precisa para enxergar as estruturas mais complexas que estão escondidas ali. Olhando por cima, os blocos de construção são bem óbvios, né? A gente tem a heroína, que é a Chapeuzinho, o vilão, o lobo mau, uma missão, que é visitar a vovó, um cenário, a floresta, e um enredo, uma sequência de eventos. Até aí, tudo certo. Mas o pulo do gato, a verdadeira genialidade, não está nessas peças, e sim em como elas se encaixam. E agora que a gente começa a descascar essa cebola, vamos revelar a primeira camada dessa arquitetura. Um projeto quase universal, um padrão que se repete há milênios. E a gente começa pelo começo de tudo, lá com Aristóteles e a sua famosa estrutura de 3 atos. A ideia central aqui é super simples, mas poderosa. Causa e consequência. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, criando uma jornada que faz sentido e que nos deixa satisfeitos no final. O legal é como isso é elegante de tão simples. Pensa na Chapeuzinho. Ato 1, o começo. A situação tá estável, mas aí surge um desequilíbrio. A menina precisa levar os doces para a vovó atravessando a floresta. Pronto, a história começou. Ato 2, o meio, é a confusão toda, a tentativa de resolver o problema, é o encontro com o lobo, a enganação. E o ato 3, o fim. O conflito é resolvido, o caçador aparece e uma nova estabilidade é alcançada. Começo, meio e fim. Simples assim. Então, essa estrutura de 3 atos é tipo o esqueleto, a base de tudo. Só que, com o tempo, outros pensadores começaram a perceber que dentro desse esqueleto existiam mais detalhes, mais músculos, principalmente nas histórias de heróis. Então, vamos para o próximo nível de detalhe. E aqui entra um cara chamado Joseph Campbell com uma ideia sensacional, o monomito, mais conhecido como a jornada do herói. O que ele fez foi basicamente devorar mitos do mundo inteiro, e ele percebeu uma coisa incrível. Não importava a cultura, a época, a estrutura básica da jornada de transformação do herói era sempre a mesma. Se repetia de novo e de novo. E o mais legal é que a jornada da Chapeuzinho, por mais simples que seja, se encaixa direitinho nisso. Olha só, a partida, quando ela deixa a segurança de casa, a iniciação, que são os perigos e os testes na floresta, o abismo, que é o momento mais sombrio, o confronto com o lobo, quase uma morte simbólica, a transformação, porque ela aprende uma lição valiosa, e o retorno, quando ela volta para casa, mas agora com uma nova sabedoria, a de não dar papo para estranho na floresta. É um ciclo perfeito de aprendizado. Beleza, já vimos a estrutura universal, mas agora vamos afunilar um pouco mais. Porque além desse esqueleto que serve para quase tudo, cada gênero de história, terror, comédia, romance, tem o seu próprio código, o seu DNA específico. E para entender esse DNA, a gente vai usar a ideia de um linguista russo, o Vladimir Prop. Ele sacou uma coisa genial analisando contos de fadas.
Os personagens, na verdade, não são importantes por quem eles são, mas sim pelo que eles fazem. É como um jogo de xadrez. Não importa se o cavalo é de plástico ou de mármore, o que importa é que ele anda em L. Nos contos, os personagens são definidos pela sua função na história. E quando a gente aplica isso na nossa história, tudo se encaixa perfeitamente. A Chapeuzinho é a heroína, aquela que sai na jornada. O lobo, claramente o vilão, que causa o conflito. O lenhador, ele é o que o próprio chama de doador, aquele que chega com a ajuda mágica na hora H. E a vovó, ela é a princesa, a pessoa que precisa ser salva. Viu só? Os personagens são peças com funções bem definidas. E aí que está o ponto-chave. Essa combinação de funções, herói, vilão, doador, é o que faz a gente identificar a história como um conto folclórico. É o código genético do gênero. Uma história de detetive vai ter outro código, com o detetive, a vítima, o suspeito. Uma comédia romântica, outro. Cada gênero tem seu próprio manual de regras. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o conto folclórico, que é mais direto, um enredo linear, uma história principal, personagens mais simples focados na ação. Já do outro lado, o romance moderno. Aí a coisa complica. Tem várias tramas acontecendo ao mesmo tempo, uma teia de acontecimentos, e os personagens são redondos, cheios de camadas, de psicologia. São projetos arquitetônicos completamente diferentes para criar experiências bem diferentes. Bom, a gente já viu a estrutura universal, já viu os códigos de cada gênero, mas ainda está faltando uma peça. A peça mais importante, na verdade. Porque pensa bem, a planta de uma casa não é a casa. A partitura de uma música não é a música. E um texto, sozinho, não é uma história, até que alguma coisa aconteça. E essa peça final tem um nome: narratividade. É a ideia de que uma história só ganha vida, só existe de verdade no momento em que ela é ativada por alguém. Ou seja, quando ela é lida ou ouvida. É uma parceria. O texto é só o potencial, a semente. É a mente de quem recebe que faz essa semente germinar e virar uma experiência real, viva. Uma história não é um objeto, é um acontecimento. E como é que essa mágica acontece? Através do que a gente chama de horizonte de expectativa. Basicamente, todo mundo já chega para uma história com uma bagagem. A gente já sabe mais ou menos como um conto de fadas funciona ou o que esperar de um filme de terror. Quando alguém lê Era uma Vez, o cérebro já liga a chavinha do conto de fadas. É essa nossa bagagem que molda como a gente interpreta tudo. No fim das contas, quem lê ou ouve é uma espécie de coautor da história. E tudo isso nos traz essa reflexão final, porque as histórias são muito mais que só entretenimento. Elas são espelhos. Espelhos que refletem não só o mundo lá fora, mas também o nosso mundo aqui dentro. Nossos medos, nossas esperanças, tudo. Então, fica aqui o convite. Da próxima vez que um filme, um livro ou qualquer história aparecer pela frente, tente olhar além da superfície. Tente enxergar a arquitetura por trás, os projetos, os códigos, porque quando a gente entende como a história foi construída, talvez a gente consiga ver com mais clareza o que aquele espelho está refletindo. A grande pergunta é: o que ele revela?